Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o consignado Banrisul, as taxas são reduzidas, o crédito é imediato e as prestações descontadas diretamente em folha. Tudo para você realizar a viagem dos seus sonhos, renovar a sua casa com parcelas e prazos que cabem no bolso ou trocar de carro sem burocracia. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, amigos e amigas. Chegando com o Virando o Jogo, ao vivo para todos vocês, diretamente aqui dos estúdios da RDC TV. Aliás, se você não conhece as nossas instalações, o convite para que você venha conhecer a nossa emissora. Porque quando eu falo aqui dos estúdios, realmente, a RDC TV, localizada em Porto Alegre, tem 4 estúdios e mais um 5º estúdio gourmet. Então nós estamos no estúdio 4 da RDC TV, que é onde são feitos os programas de esporte e outros programas também. É um estúdio para adaptação de vários programas. E nós temos ainda mais 3 estúdios fechados e o estúdio 5, que é o estúdio gourmet, onde nós temos aí os programas do Calil, né? O Calil que apresenta todo final de tarde aqui o Gourmets na TV. Então, são 5 estúdios, as nossas instalações estão à disposição de vocês que queiram conhecer. Basta entrar em contato aqui com a RDC TV, tá certo? RDC TV, pelo sistema da NET, para todo o estado do Rio Grande do Sul, canais 24 digital e 524 HD. E também para o mundo todo com as nossas plataformas digitais. Se você optar pelo nosso site, rdctv.com.br/ao vivo, você tem a programação real time da RDC TV. Posso pedir para baixar a nossa trilha? Isso, valeu, obrigado. Então, o nosso site é esse aí, rdctv.com.br/ao vivo. Você acessa diretamente o player do nosso site, tem a programação real time da RDC TV. Ou, se você preferir, as nossas redes sociais, YouTube, Twitter e o Facebook. RDC TV Digital. Por Facebook, por exemplo, facebook.com/RDC TV Digital, e você vai estar linkado conosco, conectado, porque a RDC TV conecta o Rio Grande com o Rio Grande e o Rio Grande com o mundo também. E pelo Facebook você participa, interage conosco. Já estamos aqui com os nossos amigos participando. Em seguida, vamos dar voz a todos vocês. É às vezes impossível, no mais das vezes é impossível, como ontem. Mas também o nosso WhatsApp à disposição, 998 15 99 90, 998 15 99 90, com o Diogo Rossi. Além do Diogo Rossi, o Bruno Flores conosco, o Otávio Hoffmann e o Luciano Coimbra aqui compondo a nossa bancada de debate hoje, para a gente analisar especialmente não sei se falo chocolate. Chocolate já ficou um termo tão batido. Eu acho que chocolate... Passeio? Quando você pega times que são vamos dizer assim, de réguas, para usar um termo da moda, bem diferentes, acentuadamente diferentes, não pode se falar em chocolate, né? Não. Porque uma goleada de 4-0, como o Grêmio aplicou no São Luís ontem, não é chocolate. Chocolate é quando são... Chocolate é um Grenal, por exemplo, dá um placar elástico. De mesma grandeza. Vou falar uma coisa que vai deixar o torcedor já chateado no início assim, do programa. Torcedor de quem? Do Inter. De arranque, assim. Para deixar de arranque, assim, já deixar todo mundo bem tranquilo. Hoje eu tô legal. O negócio é o seguinte, o Grêmio faz exatamente aquilo que o Inter sonhou fazer. No início do Campeonato Gaúcho. Ao invés de chocolate, eu diria que o Grêmio fez a lição de casa, que é o que tem que fazer no Gauchão nesse momento. E o Grêmio... O Inter sonhou em fazer exatamente isso que o Grêmio está fazendo. Mas como? Botou o time reserva, o Grêmio, tá? E ganhou. Goleou o Novo Hamburgo. Aí depois botou o titular, aí botou o reserva de novo, empatou com o Aimoré. Aí botou o titular 2 vezes e ganhou os 2 jogos. O Grêmio rodou todos os jogadores do elenco, todo mundo jogou, menos o Kahneman, que está se fazendo e agora vai voltar a jogar, e ganhou. E é o líder do campeonato brincando. Tudo que o Grêmio fez foi o que o Inter sonhou fazer. O Inter sonhou fazer isso.
O Inter botou os reservas e ganhou do São Luís. Aí botou os titulares, qual era a máxima? Sabe qual é a diferença? Era ganhar. Sabe qual é a diferença? É a realidade, né? Nós falamos agora em grandezas diferentes. Foi a expressão que o Bruno usou, Aí certo? deixa pra ti, não. Não, mas o que acontece? Não estou falando em clube. Time, certo? hoje a grandeza Time, é grandezas absolutamente diferentes. Então, Valências enquanto... diferentes, então. Total. Valência, grandeza, nível, status, seja lá o que for. O time do Grêmio é incomensuravelmente superior ao do Internacional. Não. Pode, eventualmente, num jogo, como foi no Grenal do ano passado, Empate. o Internacional vencer. Teve um empate, venceu, ok. Mas se você considerar, e aí é que eu digo, te perguntei, sabe qual é a diferença? A diferença é o seguinte, enquanto que o Internacional era um sonho fazer isso, o Grêmio é a realidade. Era um sonho do Inter Essa fazer é a isso. grande E tem diferença. uma outra coisa assim, ó, que eu vim pensando e que não é demérito pro Odair, tá? É mais mérito pro Renato do que demérito pro Odair na tentativa de comparação. O Renato faz exatamente aquilo que ele quer fazer e o Odair não consegue. Por mais que ele não... Como? Não, porque o Odair tenta e o que ele tenta não dá certo, né? Então ele não consegue botar em prática aquilo que ele imagina. Mas ele faz o que ele quer. Não, tudo bem. Só que tudo que ele bota em prática não está dando certo até aqui. E o Renato, tudo que ele está praticando está dando certo. O Renato chegou em Porto Alegre, todo mundo queria mandar o Marinho embora de Porto Alegre, torcedor, a imprensa, o Grêmio mesmo queria mandar, todo mundo queria mandar o Marinho embora. O próprio Marinho, né? O próprio Marinho que queria ir deu embora. aquela declaração Aí o Renato, idiota lá. o Renato pegou e fez assim, filho, vem cá, senta aqui no colo do tio. É assim, ó. Aqui é o Grêmio, tu sabe jogar, só aqui que tu vai ter chance, no Flamengo tu não existe, vem aqui e joga, pronto. O Marinho tá aí, dois jogos, e os 2 jogos do Marinho ele foi um dos melhores em campo. E jogou muito ontem. E saiu aplaudido ontem. É uma mudança de postura do Marinho dentro de campo e fora de campo também. Ele tá sendo um jogador muito sério, muito focado. Ontem ele fez o gol, não teve risadinha, brincadeirinha, nem na saída do campo. Ali, como a gente faz credenciamento de imprensa, ficou no meio do campo ali no gramado, pertinho da Casa Mata ali. Quando ele faz gol, ele cumprimenta os outros jogadores. Aí, quando ele tá voltando pro campo, ele vai até o Renato, dá um abraço no Renato, o Renato abraça ele. Vai lá como um agradecimento. Eu acho que ele vai fazer isso em todo jogo que ele jogar, porque nem ele esperava jogar. Mas ele está muito compenetrado e, olha, a expectativa está aumentando em relação a ele para esse ano. O que eu sempre disse aqui, e eu me lembro que eu me referia muito a isso, a um ex-dirigente do Internacional, o Fernando Carvalho. O Fernando Carvalho, para mim, o grande mérito que sempre teve, e talvez isso tenha sido um dos motivos, se não o principal, de que o levou a grandes conquistas com o clube. Uhum. O Fernando Carvalho, ele não demorava para renovar a frota. O que eu digo renovar a frota? Você tem um jogador que você traz com uma expectativa, se ele não produziu, deu uma chance, 2 chances e tal, manda adiante e traz outro. Claro. Manda adiante. O que o Renato fez nesse período aqui? Nós temos vários exemplos de jogadores que ele recuperou, vamos dizer assim. Né? Bruno Cortez, quem mais? Léo Moura. Se bem que o Léo Moura ainda estava num patamar, mesmo no Santa Cruz. Para mim, o jogador que ele mais recuperou de todos assim é o Jael. O Jael. Era um cara que era reserva do Joinville, que caiu para a Série C e é titular incontestável. Mas foi jogador. Então, jogadores que ele trouxe e recuperou. Teve outros que ele não conseguiu. Né? Mas ele mesmo disse. Maxwell, se não me falha a memória, não foi? Maxwell, exato. Além do Maxwell, quem mais? Bolanhos, Arroio. Mas então, ele disse, né? Quem não quisesse ajudar. Então, o caso do Marinho é o mais recente. Né? Isso. O Marinho, dentro do Grêmio, só o Renato é que continuava acreditando e segurou essa onda do Marinho. Sim, nem o Marinho acreditava. Porque a direção do Grêmio já queria mandar embora. Mas fez só não deu, vai. Fez 2 negociações para mandar o Marinho embora. Então, e o próximo jogador que vai ter que dar essa resposta, que o Renato vai ter que botar no colo e falar com ele, é o André. Porque depois do Marinho foi o grande investimento que teve o Grêmio. Mas esse aí eu acho que o Renato... Não é que o Renato vai desistir, mas é que o Renato ele não desiste, né? Ele já disse isso, eu não desisto de jogador. É o jogador que não mostra que quer melhorar. E não é que o André não queira melhorar. Eu até acho que não é esse o caso, tá? Eu acho que o André tenta, mas não consegue. E o Grêmio hoje tem o Jael, que tá voando, tem o Felipe Viseu, que
entra e ajuda, contribui e quer mostrar futebol. E o Grêmio tem jogadores da base para a função que quer aproveitar, que é o caso da Silva, esses né? dois jogadores, o Romildo, quando esteve aqui no programa no fim do ano passado, quando a gente fez a gravação também e a gente entrevistou ele ao vivo, fora do ar, ele deixou impressão sobre esses dois jogadores inverso ao que está acontecendo agora. Exatamente. Ele tinha muita esperança no André e pouquíssima esperança no Marinho. E esse ano, agora, nesse início de campeonato, o que está se comprovando é o contrário, né? O Marinho começando muito bem e o André escanteado lá no banco. A Regina Bólico já diz, Marinho já é a 10. Calma. Usou 2 vezes a camisa 10 do Grêmio. Já é a 10. Mas o gol que ele faz ontem me lembra o Marinho do Vitória. Ele pega a bola, vai para cima do zagueiro 2 vezes e bate no ângulo do goleiro Carlão. Eu vou voltar antes ainda. Me lembra o Marinho que eu vi treinar e destroçar a defesa do Internacional, que foi campeã do mundo, com o Índio, com o Fabiano Heller. Ainda Índio e Bolívar antes, né? Da Libertadores, ele já estava treinando com o grupo e deitou o cabelo lá. Não, olha, o Marinho voltou. Aquele jogador e tomava porrada que não era brincadeira nos treinos. Mas para a gente ver como precisa se voltar muito no tempo para achar uma boa temporada do Marinho, uma boa amostragem dele. Porque a última vez que o Marinho jogou, o Diogo lembra, foi 2016. Vitória, 2016. Um segundo semestre jogando pelo Vitória e depois de lá o Marinho não teve boa atuação. Daqui a pouco perdeu a confiança ou daqui a pouco não tinha a própria confiança do Renato. Não é de se duvidar que o Renato faça a mesma coletiva que ele fez para o Bolanhos, quando questionado, que citou... Para o André. Eu ajudo o jogador, mas quando ele quer ser ajudado. Daqui a pouco o André vai entrar nessa mesma barca, vai entrar nessa mesma levada. E o gol que o Marinho faz ontem contra o São Luís, eu sei que é o São Luís de Juí, que é o lanterna do Campeonato Gaúcho, mas me lembra muito o gol que salva o Vitória da Série A, para permanecer na Série A em 2016, que é o gol contra o Curitiba. É muito parecido, ele pega a bola pela ponta direita, chama para o meio... Corta para dentro, e bate. E modéstia à parte, não, mas a gente pode analisar, o gol em si entraria independente do time que estivesse jogando contra o Grêmio. Sim. Aquela bola ali, e depois ele ainda botou uma bola no travessão, logo antes de ser outra substituído. É pior ainda. Que era dentro da área. Tecnicamente, ela é mais constrangedora. Ele deu um tapinha muito consciente na bola para ir naquele canto e ela... Nós vamos ver esses lances aí que a gente está falando em seguidinha. Mas a questão é justamente a cabeça. É fundamental nítido, né? Você estar bem de cabeça, pensando positivo, tendo confiança, porque se não for assim, é difícil você se superar, você se consagrar. Então, tudo parte de dentro da gente. Claro que o contexto, e tendo alguém que te suporte, né, que dê o suporte, que possa te incentivar, isso é importante, sem dúvida alguma. Mas tudo vai depender sempre da própria pessoa, não adianta. E o Marinho... parece que realmente sentiu, porque agora tem um jogador lá que entrou ontem também e já mostrou a qualidade que nós sabíamos que tinha. Montoya. E o gol que ele faz é um gol que eu digo assim, é característico de argentino. Ele vai para um drible na área e ele faz o drible, firmeza no lance e já bate em seguida. Então, o cara que não jogava desde outubro, né? Tem mais isso. Estreou fazendo essa disputa... pelo lado direito, principalmente, vai ser muito boa, né? Mas se o Montoya se colocar por ali, mas é um jogador que pode jogar mais pro meio também, mas ainda tem o Alisson que volta e o Marinho agora se colocando por ali. Ontem vendo o Marinho, diga. Não, fala o Marinho, porque eu vou dizer uma coisa. Ontem, lembrando o Marinho, vendo o Marinho jogar e depois o Montoya, e antes a gente já tinha visto o Alisson, me lembrei do Davis Wagner. Porque assim, o Grêmio, ele precisou do Ramiro por muito tempo. E o Davis era um cara crítico ao Ramiro. E eu entendo ele na crítica, porque o Ramiro é um jogador bom, cumpridor de função. Dentro do contexto. Dentro do contexto. Mas hoje, eu acredito que o Davis deva estar em casa enlouquecido, né? Porque o Grêmio tem 3 jogadores muito melhores que o Ramiro para jogar naquela função. O Davis, a partir da negociação do Ramiro, ele está torcendo para o Corinthians só para criticar o Ramiro. Um abraço, Davis Wagner. Olha aqui, Diogo, o recado do Sérgio Luiz Rente Moreira é para nós outros, viu? Vamos ver. Tu e eu, Se não começar a brigar com... É mais para mim. Se não começar a brigar com o Diogo, sobra tempo para a clientela. Um grande abraço, Sérgio Luiz Falhou ontem o Voaden também, que nem o Daronco.
Só que eu não sei se ele viajou para fazer teste, alguma coisa. Agora, o certo é que os garotos do Luiz Fernando Gomes Moreira, né, o chefe da arbitragem do Campeonato Gaúcho, deram mais resultado do que os tiozinhos até aqui, né? Porque o Voaden e o Daronco, pelo amor de Deus. E 2 erros que árbitro FIFA não tem como cometer. Não né? pode cometer. Não dá. Não pode não dar aquele pênalti nem com o 3 pênalti minutos. do Moledo, nem o pênalti do Moledo e nem aquele pênalti Não, mas ontem no dois Everton. erros. O de ontem foi... Mas ontem o Voaden erra duplamente, né? Ele não dá o pênalti no Everton, Isso. que é um absurdo aquilo ali, e dá um pênalti que não existe, né? Não, mas o pênalti existiu. Não foi pênalti. Ah, não, mas a bola bate no braço do zagueiro, não tem foi como. pênalti. E ele se atira de frente para a bola. A vi o impressão que eu tive no lance, olhando ele... Porque tem uma câmera que mostra o lance de frente. É, isso. O jogador, ele cai com o braço colado, mas ele dá uma afastadinha no cotovelo. É isso que ele faz. Se pegar o lance de frente, vai fazer isso. nessa afastadinha que ele dá no cotovelo ali, ele... É a intenção querendo dele. ou não, é a intenção dele. de bloquear. Fica claro. Bah, eu não sei se a bola passaria. Eu não sei se o Carlão não ia pegar. Tava na bola. Por isso que ele não levou cartão vermelho. Eu acho. Ele levou só cartão amarelo, por quê? Porque o goleiro tinha condição ainda de defender. Tava no lance. Era o primeiro lance que o goleiro ia estar no lance, né? Só Olha que aqui, aí, ó. aquela Como é fraco o Carlão, né? E é muito sutil. A afastada de braço que ele dá é muito sutil. Muito sutil. Agora, como é fraco esse goleiro do São Luís, né? Olha aqui, ó. Para quem conhece, porque é colega, é profissional também da comunicação, programa de TV, inclusive, e foi casada com o maior narrador de todos os tempos, né? A Flávia do Vale, que é viúva do Luciano do Vale, que mora em Florianópolis, está nos assistindo. Diz o seguinte aqui, ó: que mesa bonita, como entendem, como são de boa para falar. Parabéns a todos e um beijo para mim, beijo para você. Obrigado, Flávio, pela audiência e sempre pela força de sempre. O Guilherme Carvalho dos Santos diz: grande programa, todos estão aqui conosco pela nossa Watch Party. E também pelo nosso Facebook, meu compartilhamento, e ainda pelo WhatsApp. Tomamos uma cornetinha aqui do Thiago Bittencourt no WhatsApp, mas não tem problema. Ele disse assim, ó: já que o programa de ontem falou só do Inter, eu acho que hoje vocês têm bastante coisa para falar do Grêmio, não é mesmo? Após um 4-0. Diz o Thiago Bittencourt. Vamos continuar falando. Aliás, Thiago, é o que nós vamos fazer em seguidinha, inclusive, como eu disse, mostrando os lances aí da vitória do Grêmio sobre o São Luís de Juí. Estação Verão Sesc em Porto Alegre. Também está aqui a Estação Verão Sesc, que você já sabe, já conhece do nosso litoral, tanto no litoral sul, né, tanto o litoral de mar, lá para o lado do Cassino, em Rio Grande, quanto também na nossa Costa Doce, nós temos o Estação Verão Sesc. E também no litoral norte, nas nossas praias do litoral norte, o Estação Verão Sesc. E a novidade para este verão é que o Estação Verão Sesc está também aqui em Porto Alegre, nos finais de semana de janeiro e fevereiro. Inclusive, hoje, sexta-feira, nós já temos atividade lá a partir da tarde, no Estação Verão Sesc aqui em Porto Alegre, com diversas opções gratuitas de prática de esporte e também de lazer. De sexta a domingo, na Orla do Guaíba, próximo à Rótula das Cuias. Participe! A programação completa do Estação Verão Sesc aqui em Porto Alegre e em todo o litoral, você tem no site do Sesc, sesc-rs.com.br. A realização do Estação Verão Sesc aqui em Porto Alegre é uma parceria da Prefeitura Municipal com o Sistema Fecomércio Sesc RS. Estação Verão Sesc em Porto Alegre, muito mais diversão para o seu verão. Vamos à mensagem da Tritaxi Aéreo e já voltamos com os lances do Grêmio. Tritaxi Aéreo no nosso litoral, agora no período de veraneio, né? Em Capão da Canoa, nos parques aquáticos, o Marina Parque e no Aqualocos, para fazer esses passeios
panorâmicos. Rogério, deixa eu só dizer aqui, o Giovanni Kerber, que eu encontrei hoje no centro, ainda perguntei, que ele sempre está nos acompanhando quando possível nesse horário aí de intervalo de almoço, e o Giovanni está aqui, firme. Um grande abraço, Giovanni, está dizendo que o programa está ótimo. Eu mandar um grande abraço também para o meu irmão, o Arthur, está nos assistindo hoje aqui. Que legal. Tá de férias, né, na faculdade, tem que aproveitar um pouco para assistir e aprender um pouco de futebol, né? Então tá bom. Olha a pretensão, olha a pretensão. É o que eu disse para ele já, né? Cada um na sua, né? Então ele vai lá, salva as pessoas e eu, né, faço entretenimento para as pessoas. Tá bom, cada um faz um pouco. O Face aqui é Sandro Ângela Dias. Eu acredito que é o Sandro e a Ângela, não é? Dias. Provavelmente seja isso, né? O casal Dias. É o casal Dias, ou pode ser Ângela de sobrenome, não sei. Não, mas deve ser o Sandro e a Ângela. Ele diz aqui, ó, virando o jogo é debate na veia, tá certo? Muito obrigado aí pelo apoio, pela força de vocês aí. Às vezes estica as veias, né? O meu sogro... às vezes estica, mas meu sogro está perguntando lá, o Esteban Lebed está... Boa tarde, bancada. O Diogo vai apanhar de novo hoje? Pergunta ele. Não apanhou, quase que eu tomei um laço ontem aqui, ó. Quase que eu tomei um laço. Tá tudo bem, o importante é que ele disse que puxou nas suas orelhas, então tá bom. Tá bom, o quê? Ele falou isso, Ele falou, já puxei a orelha dos dois, diz ele. Tá bom. Muito bom. Olha aqui, ó. Vamos lá, então, a reportagem do Pedro Oliveira com a vitória goleada do Grêmio ontem sobre o São Luís de Juí. Pedro. Diante de 10 mil pessoas, o Grêmio enfrentou o São Luís de Juí na noite de segunda-feira. Mas, na verdade, não foi bem um jogo. Foi um passeio dos titulares gremistas. Logo aos 17 minutos, Jael cobrou uma falta, Carlão defendeu e no rebote, Everton marcou para o tricolor. Então a gente procura não dar chances ao adversário, eu procuro dar oportunidades para todo mundo, o jogador sabe que precisa se empenhar, precisa estarem focados, concentrados no trabalho deles. Então, acho que o maior respeito que a gente tem pelo nosso adversário, que eu falo para os meus jogadores, é jogar e fazer gol. O primeiro tempo terminou 1-0, mas o melhor estava por vir no segundo. Aos 5 minutos, Marinho, que vem se destacando nos últimos jogos, acertou esse chutaço do meio da rua e fez Grêmio 2, São Luís 0. Não demorou muito para Jael chutar a bola no braço do jogador do São Luís e ser pênalti para o Grêmio. Na bola, Luan, que faz apenas o segundo jogo desde outubro do ano passado, depois de um 2018 muito abaixo das expectativas. E não podia ser diferente para o melhor da América em 2017, gol do Grêmio. 69. Este é o número de gols que Luan tem com a camisa do Grêmio depois do pênalti que converteu hoje. Mas também tem um número muito importante nesta história, 74. Número de gols que Renato Portaluppi já fez com a camisa do Grêmio. E agora, faltam apenas 5 para Luan igualar esta marca de Renato Portaluppi. Mas o treinador do Grêmio não se importa com isso. Eu quero que ele passe 200 gols da minha marca. Ele fazendo gols, ele garante meu emprego. E a gente fica cada vez mais perto das vitórias e de títulos. Então, eu brinco com ele desde o ano passado. Não só com o Luan, os outros jogadores, eu quero que todos eles façam o máximo de gols, porque eles fazendo gols, as coisas vão dando certo, a gente vem conquistando as vitórias. 5 gols nesse campeonato mesmo, com certeza o Luan vai passar. Eu torço muito que ele passe e que ele sempre faça muitos gols. O passeio não tinha terminado por aí. Montoya, em sua estreia, fez mais um. Sí, la verdad que feliz por el estreno de gol, nada más y nada menos acá en la arena, así que más feliz, ojalá que vengan mucho más y también para el equipo, ¿no? que sobre todo de ganar, quien no marque gol, todos somos un equipo, una gran familia, entonces eso es importante. Perdeu as contas? Em show de Luan e companhia, o jogo terminou 4-0 para o tricolor. Toda competição que o Grêmio entra, ele entra para ganhar. Eu entrei no Campeonato Gaúcho com o meu grupo para ganhar. A gente vai ganhar, eu não sei. Nós estamos no caminho, estamos treinando, estamos concentrados, focados no nosso objetivo de conquistarmos o bicampeonato. Bom, tá aí. Então, acho que o Luan vai passar o Renato, né? Vai ter muito tempo para isso, né? Quantos mesmos gols Faltam ali? 5 gols. Faltam 5 gols. Para igualar e 6 para passar.
69 tem o Luan, O Renato 74 falou que acha que nesse campeonato mesmo o Luan já passa, eu acredito. Né? Se ele fizer os gols que ele fez o ano passado, passa com sobra. Sim, fez 11 ano passado. Qual é a diferença de jogos? Não, nesse momento, 3 jogos a mais pro Renato em detrimento do Luan. E 6 gols de diferença. Isso. Não tem como passar com menos jogos. Não, de repente tem. Uns 3 num jogo. Vai ter que fazer 3 num jogo, hein? Mas vamos dizer, são 3 jogos de diferença. Se fizer 2 gols por jogo, já iguala. Ele já passa. Passa daí. Passa, 6 passa. Mas tem que fazer 2 por jogo em 3 jogos São seguidos. 5 gols, então. Semana que vem tem uma decisão, né? O Luan, a gente sabe que, apesar de a decisão ser pequena, ser praticamente insignificante, né? A Recopa Gaúcha, a gente sabe que o Luan cresce quando o jogo é decisivo. Daqui a pouco, 2 gols ali já... Mas eu não sei se eu acho que esse fim de semana contra o Caxias o Grêmio vai com um time alternativo. Isso. Porque o Renato comentou, a partir desse domingo... O que é time alternativo? Alternativo time reserva, né? Time alternativo que eu conheço, eu acho não é legal a gente usar essa expressão para futebol. Que o Grêmio utiliza. Tá bom, deixa eu explicar por que eu não acho legal. Sempre me remete a um bar que tem, não sei se é em Novo Hamburgo, para Campo Bom, que teve uma época que esse bar... Novo Hamburgo ali, antes de chegar na Fevale, não é isso? Isso mesmo, aí, lado direito. Isso. Esse bar chama-se Alternativo, tá? E foi conhecido durante muito tempo por ser um reduto de jogadores de futebol. Isso, dos boleiros, vamos lá. A boleirada ia lá no Alternativo. Então, cada vez que eu ouço alguém de Grêmio ou de Internacional ou de qualquer clube falar em alternativo, me sugere que ele tenha conhecido muito esse lugar, sabe? Me sugere, porque o que é um time alternativo, meu Deus do céu? Vamos ligar para eles lá. O time alternativo para mim, é a mesma coisa que o desconforto. O jogador está com desconforto. O que houve? Trocaram o sofá, a cama dele, ele está com desconforto, não está confortável. É a mesma coisa para mim do time alternativo. O que é time alternativo? É reserva? Não, são os que são do banco? Então vamos dizer isso. Time alternativo. Então, me sugere que quem de clube usa esse nome alternativo é porque em algum momento frequentou esse bar ou conhece esse bar, alguma coisa assim. Tu conhece o bar, não? Não conheço. Talvez por isso que eu utilize. Eu não conheço. Então eu utilizo com naturalidade. Tu quer ir lá? Eu utilizo com naturalidade. Vai lá, é um bom lugar. É famoso? É famoso? Não pelos boleiros, provavelmente, né? Porque boleiro a gente já convive. Vai em treino, vai em jogo. Sim, mas boleiro a gente já vê muito. Né? Mas eu não sei se agora a boleirada vai lá ainda. Confesso que eu não sei. Que continuam frequentando. Alguns frequentam. Então essa expressão vindo de dentro do clube, com certeza é uma homenagem lá. O Renato colocou que a partir desse domingo, os jogos vão ser de domingo a domingo só no Gauchão. Então ele vai utilizar sempre o time titular, porque senão vai perder muito ritmo de jogo, porque vão ter a semana inteira para treinar. Por isso que eu disse ontem que eu acreditava. Por essa razão aí que já fosse jogar o time titular ontem. E aí eu acredito que nesse domingo reserva, né? Ele vai fazer uma mescla com alguns jogadores, que é a última oportunidade de poupar atletas antes da Libertadores. Então, acho que como é fora de casa, vai para Caxias, usa alguns reservas também, né? E aí depois utiliza o titular em todos os jogos. Estou muito curioso para ver domingo já, né? Porque de ontem a gente já está acostumado com o que está em campo, né? O Grêmio parece que não muda nada, né? De um ano para o outro, né? Claro, isso é positivo, não é uma crítica, com certeza. Mas eu estou muito curioso para ver domingo o Kahneman, que está se fazendo aí, vai jogar agora, e o Viseu, né? Que provavelmente ambos serão titulares nessa equipe que vai jogar contra o Caxias. Por falar em uma Kahneman, pedreira para o Caxias, né? Porque pegar esses 2 jogadores aí, um querendo, né, com todo o leite, que é o Viseu, e o Kahneman voltando, que é um baita de um zagueiro, né? O Kahneman, o Márcio Martins Fraga diz aqui, Kahneman forçando a barra para ganhar mais. Velho truque chinês de forjar propostas. Grêmio que não cubra nada, já deu reajuste ao jogador recentemente, é isso? O detalhe é o seguinte, do Kahneman, tá? E quando o Márcio fala aqui proposta chinês, truque chinês... Ele citou o D'Alessandro. Está fazendo referência ao que aconteceu com o D'Alessandro, né? 1 ou 2 anos atrás. Né? Não, mais, tempo, 4 anos. 2012, isso aí foi o... Acho que foi até essa direção que renovou o contrato, só que em outras posições, né? Bom, mas o detalhe é o seguinte, em 2017 para 2018, né, após o Mundial de Clubes, o Kahneman recebeu um aumento salarial e uma renovação contratual.
Passado um tempo, em 2018 já, o Kahneman recebeu outra valorização e princípio de renovação. Tanto que no final do ano passado agora, foi anunciado junto com a do Pedro Jeromel uma renovação contratual do Kahneman por mais um ano e também do Pedro Jeromel até o final de 2022. Foi no mesmo dia do fico do Renato. Exato, perfeito. O que acontece é o seguinte, tem alguns poréns. Eu concordo com o Grêmio em uma parte e concordo com o Kahneman em outra. O Kahneman tinha uma proposta que chegou só para ele, que era do Independiente, para ele forçar o Grêmio a liberar. Qual era a proposta? Ganhar muito mais do que ele ganha no Grêmio, financeiramente. E aí ele falou para o Grêmio o seguinte, o presidente Romildo vai desmentir para o resto da vida, eu tenho certeza absoluta, porque às vezes o presidente, né, não abre algumas coisas, mas apesar de ser um cara bastante solícito. Ele chegou na sala do presidente e disse para o presidente, presidente, quem são seus zagueiros titulares? E ele, você e o Jeromel. E ele disse, então tá, presidente, o senhor gosta mais de mim ou do Jeromel? Dos dois igual. Então por que, presidente, o Jeromel ganha X e eu ganho a metade desse X só? E aí o presidente olhou para ele e não tinha muito o que responder. E o que o Kahneman quer é uma equiparação com o Pedro Jeromel. Se é justo ou não, eu acho que ele está no direito, porque os dois são titulares incontestáveis e os dois melhores zagueiros da América escolhidos 2 anos seguidos. Né? Direito de pedir todos nós temos. É? Mas eu acho, Rogério... Como os nossos patrões têm o direito de negar. Mas eu acho assim, ó, uma coisa é certa, e o Kahneman tem que entender. O Jeromel, com qualquer outro zagueiro, ele sempre vai ser o Jeromel. Da Copa do Mundo, do melhor zagueiro do Brasil, do melhor zagueiro da América. O Kahneman, ele só é o Kahneman de hoje porque ele jogou com o Jeromel. Isso lembra muito a própria posição do Rodolfo, Isso. Quando teve no Grêmio. Se questionava, e agora como é que vai ser do Jeromel sem o Rodolfo? Depois que o Rodolfo for embora? E aí o Rodolfo foi embora e o Jeromel seguiu sendo o Jeromel. Descobriu-se que era o contrário, né? E aí se descobriu que como é que ficaria o Rodolfo sem ter o Jeromel do lado dele? Não, o Jeromel consagrou o Eraso campeão da Copa do Brasil e o Eraso não conseguiu ser titular no Vasco, que caiu. O Jeromel conseguiu fazer uma final de Libertadores com o Bressan sem sofrer qualquer impeditivo de problema e ainda ajudou o Rafael Thierry na mesma final quando entrou no lugar do Bressan. Eu quero ir além na questão do Jeromel, não apenas como exemplo de jogador de futebol, craque, não apenas como exemplo de profissional dedicado que ele é, claro. Mas se tiverem a oportunidade de assistir o Bola da Vez, que está rolando, que é um programa da ESPN, é da ESPN Brasil? ESPN. Mas passa esse, que essa é da nossa ESPN brasileira. ESPN Brasil. Tá, já passou, acho que umas 2 ou 3 vezes. Já. Eu acho que fica no site deles também, não fica? Então, tem a oportunidade de olhar esse programa com o Pedro Jeromel, que realmente vale a pena. E quem não conhece ali, é um programa que são 3, né? 3 entrevistadores. 3, um âncora. O João Canalha, que é o apresentador. Isso. Tá? E mais 2 que são convidados, 2 jornalistas convidados. Até achei curioso, porque o Jeromel foi convidado e não vi nenhum repórter mais ligado ao Sul. No Inter aconteceu isso com um repórter mais ligado ao Sul. Mas é que o Jeromel hoje está consagrado nacionalmente. Nacionalmente. Por isso. É que eu sou muito bairrista, né? Então... Tá certo. Olha aqui, ó, o Chicão, o José Luiz Burtetti Sandri, diz, eu sempre acreditei no Marinho, ninguém desaprende. O André precisa se esforçar mais porque sabe jogar. Agora, se ele entrar no ritmo do Luan, aí não vai conseguir. Acho que o problema do André não é nem ele querer agora. Acho que agora ele até quer e ele até está tentando. O problema é que o primeiro rival dele, que é o Jael, ele jogou 2 partidas e não diminuiu o ritmo. Ele até aumentou um pouco o ritmo de futebol dele do ano passado. E o Grêmio trouxe um outro cara que quer tanto quanto o Jael e o André, que é o Viseu. Eu duvido que o Viseu tenha vindo para o Grêmio para passar a mesma circunstância que ele passou na Udinese. Não. Jogar 10 minutinhos por jogo. O Viseu é o seguinte, ele tem 21. O Viseu, é claro, ele vai fazer 2 temporadas da melhor maneira possível no Grêmio para de novo ser negociado para o exterior. Isso quando o jogador jovem, que tem uma saída, que às vezes não dá
vamos dizer, certo de cara... Se der tudo certo, ele joga só essa temporada aqui e já era. De repente. Ele, tecnicamente, dá para ver que ele é diferenciado. Ontem ele até não conseguiu produzir muito, mas teve uma bola que ele pegou e levou para a lateral, perto da linha de fundo, e ele prendeu a bola, tirou o zagueiro, ele tirou 2 jogadores de posição, aí ele erra o passe, ele ganha no corpo, vai buscar de novo. E aí consegue recuperar a bola e tocar de lado. Então é um jogador que demonstra várias características muito boas para o Grêmio e vai ajudar muito. A gente tá falando muito sobre o jogo, claro, ele não ia ser diferente, mas o Marcelo Cajuna no WhatsApp, ele faz uma lembrança que eu acho que é importante, viu, Rogério? E que ontem, mais uma vez, eu acho que ficou evidente daquela situação do entorno da arena e tem uma Copa América aí. Ele diz assim, ó, Diogo, boa tarde. Não vamos falar só das coisas boas que existem no futebol. O prefeito de Porto Alegre tem que dar um jeito urgente na Voluntários da Pátria. Ontem ficou inundada, bloquearam as ruas, todo mundo indo e voltando para fazer o retorno. Onde estava a EPTC para bloquear e também para orientar os motoristas que estavam indo para a arena? Foi um caos, caos. Isso é uma questão que vai ter que ser atacada de imediato. E urgente, né? Porque a Copa América está aí. Começa junho, qual é o dia? 10? Dia 10 de junho. 10 de junho. Isso aí. Começa a Copa América, não é? E jogos na arena, inclusive com jogos de quartas de final também. Não, semifinal. Semifinal. Então, quarta e semi. A Brasil prefeitura classifica em primeiro no grupo, a semi da seleção brasileira é em Porto Alegre. Aqui na arena. E tem chance, se o Brasil não classificar em primeiro, de ser pelo chaveamento Argentina e Uruguai. Então é urgente que a prefeitura de Porto Alegre, sei se vai ter a intervenção do governo federal também naquela alça ali, ali é a 480, a rodovia 448, a rodovia do Parque, né, tem uma parte que é responsabilidade do governo federal, né, que o DENIT tem que intervir, mas fundamentalmente a prefeitura de Porto Alegre, a CBF vai ter que agir, porque é interesse... Vai ter que ser feito uma frente antes. O Marcelo Caju dizia que tinha água quase 1 metro de altura lá. Ontem eu consegui passar de carro ali, porque eu fui mais cedo para a arena. Mas já, olha, é porque eu precisava muito chegar na arena que eu segui por ali. Senão teria dado meia volta. Se não tinha dado meia volta e feito tudo isso. Eu não Só tenho que dúvida, não tinha ninguém. Que fizeram isso. E outra, tinha 9 mil torcedores no estádio. Ridículo. E foi um caos, tá? Agora você pega uma Copa América no inverno, que é um período muito mais chuvoso. Ontem choveu 40 minutos, ficou daquele jeito. E vamos lembrar o seguinte, que Copa América, exemplo de Copa do Mundo, vai ter uma área de bloqueio. Isso. Então as pessoas vão ter que caminhar muito mais do que se caminha hoje para chegar no estádio. Eu vou falar uma coisa aqui, Rogério, porque eu não tenho problema nenhum. Prefeito, para de ir para os Estados Unidos. Fica em Porto Alegre, que daí o senhor vai ver como é que são as coisas aqui. Tem buraco. O senhor disse que não tem buraco em Porto Alegre, é um absurdo isso aí. Os Estados Unidos deve ser maravilhoso, eu não conheço. Um dia o senhor pode me levar, mas fica aqui. O senhor é o prefeito de Porto Alegre, não nos Estados Unidos. Pelo amor de Deus. Mas é que na pista do aeroporto não tem buraco. Ah, é verdade, é. Daí por isso quem não conhece tem razão. Bom, de qualquer maneira tem que... urge isso. Né? É para ontem já que tem que haver essa frente daquelas autoridades que tenham competência para fazer essa transformação. O Romildo tinha conseguido uma liberação com o DENIT, né? Ele disse aqui no Virando o Jogo que ele conseguiu a liberação, estava achando tudo muito estranho, porque estava tudo muito bom, tudo muito ótimo, estava tudo fácil, estava tudo andando. Aí um dia deram para trás. E o presidente ia fazer uma coisa, olha, Rogério, que é digno de aplausos. Ele ia fazer uma coisa que é tão óbvia que ele estava pedindo, mas que faria uma diferença absurda, que era criar uma saída do estacionamento da arena para a BR-290, direto para quem vai para a Freeway, que pegaria Canoas, Cachoeirinha, própria Porto Alegre para sair pela Zay da Javos ali. Essa é uma discussão de quem tem essa atribuição, se é a Prefeitura de Porto Alegre ou se o presidente estava aqui feliz, ele disse que estava feliz, que estava dando tudo certo. O problema é que hoje fica como se fosse uma obrigação do Grêmio dar um jeito nesse entorno, e não dos órgãos públicos. Não, porque é o Grêmio, não é do Grêmio. Mas é isso que eu estou comentando, porque parece que é o Grêmio quem tem que bater na porta dos gabinetes, é o Grêmio que tem que correr atrás, e não é o Grêmio. O Grêmio, se não tivesse o Grêmio, alagaria igual ali. E toda aquela população que mora por ali. Se a gente pensar, o jogo é o quê? 1 ou 2 vezes por semana no máximo, né?
nos outros dias da semana tem gente que mora ali ainda, e que é afetada diariamente. Exatamente. Chove igual, e às vezes chove mais. E até sobre as pessoas que o Bruno citou que moram ali, esse é um problema que também a Prefeitura de Porto Alegre e o Estado e também, né, a nação vão ter que ver, porque a obra da BR-290 ali, da ponte do Guaíba Nova, ela vai atrasar de novo, porque não conseguiram a liberação das famílias ali para retirada deles, né, da onde eles moram. Houve um desacordo mais uma vez, então alguém tem que se mexer, abra a mão, né, pelo amor de Deus. Tudo isso veio em cima do problema maior que aconteceu, que inclusive impede hoje de que aqueles que adquiriram os imóveis ali nos prédios novos da OS, ao lado da Arena, não tenham conseguido inclusive o habite, né, e não podem usufruir do que compraram. Tudo vem nesse bojo. O que aconteceu? A duplicação da voluntários, todas as obras tinham que ter sido feitas, os recursos que viriam do governo federal, eles cessaram 3, 4 anos atrás, a gente sabe da crise toda que aconteceu e que está acontecendo, e por isso que houve toda essa demora e existe essa demanda ainda. Mas vamos torcer e vamos trabalhar também naquilo que a gente possa aqui, para que essa situação se resolva, não apenas para a Copa América, mas definitivamente seja resolvida. A Nilce Maria, querida amiga aqui de Porto Alegre, que está morando em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, tá? Sou fã do programa, Rogério, tá? A Nilce Maria Bagatini, e mora em São José do Rio Preto, mas acompanho sempre o programa e tá show. O Felipe Augusto Maranguelo diz aqui, ó, Montoya, apesar de poucos minutos, pareceu mais encaixado no estilo tocador do Grêmio. Vamos ver com a sequência. É um jogador de qualidade superior, né? Então, se adequa e se adapta com facilidade. Já demonstrou isso no Rosário Central 2016, né, Rogério? Olha aqui, ó. O Vinícius Portes. Não vamos dificultar o futebol, o problema do André é bola, ponto. Chances não faltaram, mas o mesmo não tem vitória pessoal sobre os adversários, não se posiciona bem. Tu chegou a dizer, quando eu falei a questão do André, que era como o do Marinho e outros, tu disse, mas o André... É que o Botafogo tem interesse nele, né? E o Grêmio, que primeiro disse que não, agora parece que vai dar uma conversada de novo com o Botafogo aí para ver se libera ou não o André. Botafogo foi eliminado ontem da Taça Guanabara, sem vencer nenhum jogo, tendo um ponto. Um time horroroso. Conseguiu perder ontem pro Resende. E aí vieram as piadas, né, Rogério? O IPVA já venceu, o IPTU já venceu e o Botafogo nada. Me mandaram ontem uma foto dessa aí, que era assim, ó, o quarto colocado, aí depois do quarto colocado tinha o subsolo, o pré-sal, não sei o quê, e depois o Botafogo na tabela de classificação. Que coisa. Mandar um grande abraço pro meu sogro. Eu fico muito viu? chateado porque no Rio de Janeiro eu simpatizo com o Botafogo. Fico muito chateado. Também gosto muito. Aliás, vou dizer... 95. E se a gente pensar, por exemplo, quem tem a minha idade, 22, 23 anos, não viu o Botafogo ser um time de grande expressão no Brasil. Mas não tem como a gente construir a história do futebol brasileiro sem passar por grandes times do Botafogo. Não. Claro que os últimos grandes momentos fazem um tempo já, aliás. Eram os dois grandes times. Teve 95, campeão brasileiro. E deu, né? Foi com o Maurício ainda, que esteve aqui no programa. Isso. Maurício. Túlio Maravilha, Donizete. Viu? Não é só o teu sogro que assiste o programa, Rogério. O meu também, mandar um grande abraço para ele, né? Tá nos assistindo, sou Joel, né? Tá, então dá o nome Sou Joel dele. Soares, né? Meu sogro. Mas ele não corneteia a tua barba. Não, ele é gente boa. Gente boa. João Pereira diz o seguinte, o Grêmio joga o melhor futebol do Brasil e deve tudo isso ao maior entendedor de futebol do Brasil, que é o Renato Gaúcho. Tá? O Renato está se qualificando e muito, né, para chegar naquilo que ele quer. O Renato, o que ele quer? Falaram, o que ele quer, o Renato? Seleção brasileira. E vai chegar. E ontem comentaram ali, que eu falei que eu fico perto do campo, e ontem na coletiva também perguntaram para ele que ele, quando o Montoya foi entrar, ele pegou o tablet, que fica geralmente com o Alexandre Mendes, e começou a explicar no tablet. Eu olhei aquilo e já pensei, como é que pode o Renato, que se diz tão avesso às tecnologias, não tem WhatsApp, não tem nada, tá ali com o tablet.
Já evoluiu um pouquinho para esse ano, né? Já está mostrando, claro, tem uma dificuldade de idioma com um jogador que recém chegou no Brasil, nada melhor que mostrar. Mas eu tenho curiosidade, viu? Eu tenho curiosidade para ver o Renato na seleção brasileira, vou ser sincero. Vou dizer até para vocês que se eu fosse o presidente da CBF hoje, eu dava um abraço pro encantador e chamava o Renato. Porque eu tô decepcionado com o Tite aí, então chamaria o Renato, porque o Renato não decepcionou ninguém até agora, né? A imprensa, o torcedor do Grêmio, ele diz que vai fazer e ele faz mesmo, e ele não tem medo. E ele escala quem ele vê que tá jogando melhor. O Renato escala o Jael, que não é o melhor jogador, mas que tá jogando melhor. O Jael no Joinville, os caras não queriam ele nem pintado de ouro quando ele chegou no Grêmio. Só que assim, eu acho que... Não, coisa boa então que aconteceu isso, ele pôde vir de graça pro Grêmio. O pessoal de Joinville não queria ele nem de graça. Mas nem o Jael que jogou no Flamengo com o Ronaldinho Gaúcho é o Jael de agora. O Jael jogou com o Ronaldinho Gaúcho. É por isso que ele tem todos os méritos, né? Com o Renato do lado dele, evidentemente, que tem os méritos de ter trazido o jogador. Eu, se sou o Jael, eu faço uma estátua do Renato em casa. Mas já vai uma ter... cópia da que vai... Aliás, manda pagar uma réplica. É para ser em março agora, né? Março? Acho que é 25 de março. 20 acho. de O março, Renato ontem uma na coisa coletiva assim. ele falou até. Então o Grêmio tá lançando uns vídeos promocionais aí. Aliás, esse negócio de... Sabe por que o Marinho está jogando tudo isso? Ontem teve um lance que eu vi, o Marinho chegou na linha de lado e o Renato estava tomando uma água em um copo, esse que tem, não? Ele pegou, ou o Renato deu para ele água. É que o Marinho bebeu a água do Renato, deve ser isso. E se molhou com a água do Renato, por isso que o Marinho está jogando. Marinho, sucesso, sabe que eu gosto muito de ti aí, desde a época que tu era molequinho, né? Que tava... E, aliás, acho que o Internacional deveria ter aproveitado, ter tido paciência com o Marinho e ter deixado o Marinho fazer o início da carreira dele efetivamente no Internacional. E sabe, Rogério, antes a gente estava falando sobre até aspectos psicológicos do Marinho, assim, né? E me veio uma questão depois que eu acabei deixando passar porque o assunto fluiu para outros momentos. Mas só para eu dar a minha opinião a respeito disso, eu acho que a posição em que o Marinho joga exige, talvez, eu não sei se mais do que as outras, mas exige muito uma condição psicológica, especialmente pela característica dele. Porque ele é um cara driblador, então ele precisa estar confiante para driblar. Ele é um cara que bate bem de fora, então ele tem que estar confiante para bater. E o Renato, a gente já viu em outros momentos, com outros jogadores, ele dizer, por exemplo, numa coletiva, olha, mas eu peguei o fulano e disse, vai para cima, dribla, se errar, vai de novo, arrisca, se errar o chute, vai de novo. E a gente está vendo que o Renato tanto insistiu com o Marinho, tanto não desistiu, que começou a dar resultado. Tem que ter esse respaldo e tem que ter a compreensão do torcedor. O jogador, ele pode não ser um craque, mas se ele tem uma utilidade e já comprovada para a equipe, o torcedor tem que ter paciência. Foi assim com o Jael, que nós falamos agora. Chegou um momento que o torcedor vaiava o Jael. E hoje o torcedor tem o Jael quase como um ídolo. As crianças têm o Jael como ídolo. E o Marinho ontem, por exemplo, teve um lance. Depois que ele fez o golaço aquele, antes de ele botar a bola no travessão, ele foi tentar driblar e fazer o... Como é que é o negócio que passar por cima da bola, o pé na... A pedalada. Foi fazer uma pedalada e tropicou na bola, se atrapalhou, não perdeu o domínio, mas teve que voltar. E o torcedor meio que riu, mas compreendeu. Então é isso aí, porque esse jogador, ele vai daqui a pouco chutar e vai meter um golaço como meteu. Aos poucos vai também melhorando a compreensão tática, né, daquela posição ali. Sim. Porque antes você tinha um Ramiro que era um jogador mais defensivo e do outro lado um jogador ofensivo que é o Everton. Agora você tem dois jogadores com características muito ofensivas, mas precisam voltar para recompor. E de certa forma até o próprio time tem que entender isso. Claro, né? Porque o time não entendia o lado direito como uma possibilidade tão ofensiva por ter o Ramiro. Aí que tá. Por ter um cara que ia ficar mais na marcação. E jogava naturalmente mais pro lado esquerdo. No lado direito, uma questão que já está quase sem discussão, que é a importância do Leonardo Gomes na lateral direita. É isso aí. Que protege um pouco mais. Porque antes o Léo Moura tinha o Ramiro para ajudar. Agora, não tem um jogador com tanta característica defensiva. Por falar em entendimento de equipe, entendimento de jogador, você sabe do que nós vamos falar em seguidinha, né? Falar em entendimento de equipe, entendimento de jogador. Me disseram que vai mudar 2 posições do time para domingo, para segunda-feira. Tá difícil de entender. Tá difícil de entender.
Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Não baixou o aplicativo? Baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Mensagem do Sesc, já voltamos para tentar entender o internacional. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Pacotes turísticos nacionais e internacionais com condições acessíveis para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Buenos Aires, Montevidéu, Fortaleza, Gramado e muitos outros destinos. Todos em até 12 vezes sem juros. Curtiu? Tem mais! Confira no Sesc da sua cidade ou no site sesc-rs.com.br. São destinos incríveis com condições imbatíveis. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Vai salvar. O Luciano perguntava, nós vamos perguntar isso, mas antes vamos atualizar as informações do Internacional com o repórter Guilherme Paz. Guilherme. Tudo bem, pessoal? Pois é, o Internacional, que já tinha se reapresentado na tarde de ontem, depois do empate contra o Veranópolis na última quarta-feira, treinou hoje pela manhã. Os reservas, os jogadores da base e os alternativos de Oderhelma fizeram um trabalho separado com os titulares. Os titulares que ontem fizeram regenerativo e hoje, boa parte da manhã, ficaram na academia. Agora, no final da manhã, quando vieram ao campo, deram umas voltas no campo, fizeram um trabalho de bobinha. O meio-campista Juan Alano, que já atuou esse ano pelo Campeonato Gaúcho, foi emprestado para o Curitiba. Ele, que está sendo envolvido em uma troca por Guilherme Parede, o Internacional tinha que ceder mais um jogador, já que Gabriel Dias se recusou a ir lá. E a boa notícia do treinamento foi que o atacante William Potker, que sofreu uma fratura no nariz, passou por um procedimento de correção e já está no treinamento usando aquela máscara, aquela proteção especial. Neilton deve ser o substituto no próximo jogo contra o Brasil de Pelotas. Com as informações do Internacional, aqui do CT Parque Gigante, Guilherme Paz. Muito obrigado, Guilherme. A gente torce para a recuperação pronta e plena aí do William Potker. Vocês sabem que eu sou um crítico do Potker, quero ele fora do time, mas não dessa maneira, nunca. Né, por uma lesão, por um problema médico, em absoluto. Então, torço para a recuperação imediata do William Potker. Acho que ele vai acabar perdendo mesmo a titularidade, independente de se estivesse à disposição ou não, viu? Mas isso aí já teria que ter acontecido há mais tempo, tá demorando muito para acontecer isso. Mas, enfim, como ele está em recuperação, nem vamos tratar do Potker, mas sim do Neilton. O Neilton pode ficar como titular a partir de agora? Pode, a tendência é isso aí. O Neilton vai ganhar uma chance, hoje ele foi testado no time principal, no lugar do Potker, só é aquela coisa que a gente tem dito desde o dia que o Neilton foi contratado, né, Rogério? O Inter contratou um jogador para usar de outro jeito. O Inter contratou o Neilton, meia de armação do Vitória, e está usando o Neilton, ponta esquerda do Santos, que faz uma Babilônia de tempo que ele não joga. Tá, e o meio-campo do Internacional vai conseguir... Já que a gente tinha falado do Tite, né? É mais ou menos isso. Pega um cara de uma posição e coloca no time, mas bota em outra. Tá, o meio-campo do Internacional vai continuar a mesma coisa. Dourado, Edenilson, Nico, Dali e Neilton. Eu não consigo colocar o D'Alessandro nesse meio-campo, não consigo colocar... a não ser que o Neilton fosse um meia, que fosse jogar com 2 volantes e um meia. Sim, é isso. 2 volantes, o D'Alessandro, 2 caras abertos. O Neilton sendo o cara centralizado. Mas, olha, eu continuo... Esse negócio não pode ser... Tem que considerar, o Nico Lopes é um atacante. Isso, de lado agora. É um atacante. Não dá para deixar o Nico Lopes de lado. O Nico Lopes tem que ser um jogador com liberdade. Mas agora pode até... mas... Para mim, ele é o melhor jogador que o Inter tem para centralizar no meio de campo. Mas e por que usa pelo lado? E foi assim que ele mais rendeu em 2018. E por que ele é usado pelo lado? Bom, aí, como disse o Diogo, o Neilton, né, também é um jogador que rende por onde? Por dentro. E é usado pelo lado. Mas eles fecham. Para mim, hoje, o lugar do Neilton é no lugar do Alessandro. O Neilton que jogou no Vitória e que fez o Inter ir lá contratar é o Neilton no lugar do D'Alessandro. Aí vai me perguntar, e como tira o D'Alessandro? Bom, aí o Odair tem que ter, né, todo o respaldo do mundo, como ele me disse que tem, para tirar o D'Alessandro e colocar o Neilton. Bom, mas se ele não tira, é porque ele acredita que o D'Alessandro ainda é o melhor para o time. Mas aí que tá, o problema não é ele acreditar que o D'Alessandro é o melhor para o time, na minha visão. O problema é ele acreditar que o Neilton vai dar resultado na ponta esquerda. É só ver que todo jogo o Neilton pega
a bola na ponta esquerda e puxa para o meio. É todo jogo. Foi assim contra o São Luís quando ele entrou, foi assim contra o Pelotas quando ele entrou, foi assim titular contra o São José e foi assim contra a equipe do Veranópolis na quarta-feira. É toda a bola. Pega na ponta, joga para o meio. Pega na ponta, joga para o meio. Ele já tá com cacuete de cara que joga pelo meio. Não adianta querer inventar. Não dá para inventar. Assim como o Nico Lopes é segundo atacante. Não tem como inventar. Odair, larga de mão daquilo que deu certo no ano passado, porque não está mais dando certo. Chega desse tripé de volantes, chega de 2 caras abertos pela ponta que não estão dando resultado nenhum, chega. O Odair se apega a uma segurança de algo que deu certo ano passado para evitar críticas, para ver, se eu jogar assim vai dar tudo certo de novo. Exatamente. E eu me acomodo aqui, tô tranquilo. Mas larga dessa... E não tá dando certo. Não. Ele, ao invés de segurança, ele tá ganhando insegurança e muito mais pressão com 4 rodadas gauchão. O Inter hoje é uma nhaca braba. E foi o que eu disse aqui já. O próprio Nico, na coletiva que ele concedeu ontem, ele disse: eu até estou jogando bem pela ponta, mas a minha função é jogar centralizado atrás do atacante. Vai chegar um momento que vai gerar insatisfação em 1, em 2, em 3. Isso. Por quê? Porque está privilegiando só um. Aí ele perde a mão. Então, enquanto não tiver alguém com capacidade para chegar e dar, Alessandro, fica aqui de lado. Mas então o Odair tem respaldo, mas não tem orientação. Sei lá. Alô, Rodrigo Caetano. O Alexandre Mercante... Tá na hora de voltar, Rodrigo. O Alexandre Mercante está dizendo aqui, pelo amor de Deus, entendam, o Inter não tem treinador e nem diretoria. Para mim, Rogério... Eu acho que treinador tem, eu acho que diretoria que está faltando. Mas aí o treinador tem que fazer. O treinador tem que fazer. Mas o Rogério, mas aí ele não tem respaldo, ele não tem... Eu não sei se ele tem esse respaldo. Ele não tem segurança. Porque olha só, Rogério, eu vou lembrar do Odair mesmo. O Odair é jovem ainda. O Rodrigo Caetano ajudou ele. Tá bom, mas o Odair ainda é um treinador inexperiente. O Odair está começando, por mais que tenha sido auxiliar. Ok, mas o Renato, quando veio a primeira vez para o Grêmio, o Abel, quando veio a primeira vez para o Internacional, o Odair está sendo a primeira vez dele. Então não pode ser todo esse treinador que estão querendo fazer. Mas ele pode ser. Pode vir a ser. Não, mas ele pode vir a ser agora. Sem respaldo não tem como ele dar resultado. Aí não tem como fazer. É difícil ser agora. Só dar uma lembrança para o torcedor aí que está acompanhando. O Darcy nos marcou ali no Facebook dizendo: hoje tem Seleção Brasileira Sub-20 e o TT vai ser titular. Então quem não tem nada para fazer na sexta-noite, 11h10, vai assistir a Seleção Brasileira Sub-20, meu caso. Muito bem. Olha aqui, um beijo para a Flávia do Vale. Nós vamos abordar essa situação mais adiante, Flavinha, tá? Que se não pode a lei de incentivo ao esporte, também para os clubes. Futebol profissional não pode. É vedado pela legislação como está hoje em dia. Obrigado pela sua audiência, um ótimo final de semana e vocês fiquem agora com o Virou Moda e a companhia da Ali Klein. Muito obrigado, bom fim de semana. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.